Bom, nesse bloco, como anunciado, eu recebo aqui o farmacêutico bioquímico Nandes Romano, né? Grande parceiro aqui da TV Três Fronteiras, e o tema é medicação, Nandes. Bom, hoje no mercado existem vários tipos de medicação que servem, né? A gente tem o medicamento genérico, o medicamento original, similar, homeopático. Que tipo de medicação é essa? Como que ele se classifica, Nandes? Perfeito. É um prazer estar aqui com você novamente, Irã. E vamos tentar esclarecer para que as pessoas não tenham mais essa dúvida, o que é muito comum, né? Primeiro, é importante frisar, quando se fala assim, medicação original, a gente fala assim, será que os outros então não são originais, na verdade, né? Então, assim, na verdade, todos os medicamentos são originais, tanto que nós mudamos, né, o nome. É muito comum também falar assim, medicamento ético, sabe, né? E será que os outros também não são éticos, na verdade, né? Então, assim, nós mudamos então. Na medicação, hoje a gente chama de medicação de referência. A medicação de referência é aquele laboratório que ele conseguiu identificar, conseguiu fabricar, o primeiro fabricante, então a gente chama de medicação de referência. Nós trouxemos um exemplo aqui, né, o Dorflex, tá? Dorflex. A gente chama então essa medicação de referência, sabe, né? Ou seja, é o primeiro laboratório que conseguiu fabricar o produto, tá? Bom, posteriormente, outros laboratórios, após 5 anos, perdeu-se a patente, então os outros laboratórios passaram a ter a possibilidade de fazer uma cópia do medicamento de referência, que nós chamamos de similares. Então, medicamentos similares são medicamentos que contêm a mesma fórmula do medicamento de referência, ele tem o mesmo componente, o mesmo princípio ativo, o mesmo ativo que nós chamamos, a mesma dosagem e, consequentemente, a mesma eficácia do medicamento de referência, porém mais barato. Então, você tem um produto, por exemplo, que custa R$25, o outro que custa R$12, sabe, né? Então, são medicamentos que são equivalentes, têm a mesma eficácia e são medicamentos mais baratos, porque é uma cópia, porque a cópia, ele não precisou gastar dinheiro para poder tentar identificar, descobrir o princípio ativo. Então, por isso ele pode até vender mais em conta. Mais em conta, isso. Exatamente. Isso é na medicação similar. Similar, e perfeito. O genérico? E o genérico, tá. Posteriormente, há cerca de 10 anos atrás, o ministro, me parece, Serra, sabe, né? Com uma briga de tentar diminuir ainda mais o preço dos medicamentos, criou-se o medicamento genérico. Então, o medicamento genérico, ele é um produto também exatamente igual à medicação de referência, com as mesmas propriedades, tem a mesma substância, o mesmo princípio ativo, a mesma dosagem, porém ainda, usualmente, mais barato ainda. Então, o medicamento genérico é um medicamento que é exatamente igual ao medicamento de referência, porém, com a mesma eficácia. Existe uma coisa, Girão, que a gente chama de biodisponibilidade e bioequivalência. O que significa isso? Significa a quantidade do princípio ativo que está dentro do nosso sangue e por quanto tempo que ele perdura. Então, todos os medicamentos genéricos, eles têm a mesmos estudos farmacoterapêuticos que tem do medicamento de referência. Certo. Entendeu? Porém, por um preço ainda mais barato, sabe, né? Então, hoje, na realidade, os medicamentos similares e os genéricos, hoje eles são muito parecidos, porque tem preços muito equivalentes, né? Então, nós estamos aqui com 3 remédios, 1, 2, 3. Todos os 3, ele tem o mesmo princípio ativo. Aqui é a medicação de referência, aqui é a medicação similar e aqui é a medicação genéricas. Todos os 3 têm o mesmo princípio ativo. A mesma função. A mesma função, a mesma fórmula, a mesma dosagem, porém com preços diferentes. Entende? Sabe, né? E na hora de comprar, Nandes, o que isso implica? É mesmo só o preço ou é indicado mesmo comprar o similar? É indicado comprar o genérico? É indicado comprar o de referência? Como que o cliente compra, né? Porque tem aquelas pessoas que falam, não, eu só compro o medicamento original, o ético, o similar, ou o de referência, ou não, eu prefiro o genérico. Na hora de comprar, isso faz alguma diferença para o organismo na hora de se tratar? É verdade. Então vamos lá. Infelizmente, no passado, existiam alguns laboratórios duvidosos, que a gente chama. É igual gasolina. Quando nós vamos colocar uma gasolina no nosso carro, a gente tem uma certa dúvida. Será que a gasolina é verdadeira ou é batizada? Na verdade, infelizmente, ocorre essa dúvida na nossa cabeça, né? Certo. Então, isso ocorreu também muito no passado em relação a medicamentos. Nós tínhamos no passado laboratórios escusos, laboratórios de má qualidade, que fabricavam produtos que não tinham a mesma quantidade, a mesma concentração. Eu mesmo fiz um estudo, na época de faculdade, né, na UFMG, onde eu formei, eu fiz um estudo pegando tetraciclinas, então eu encontrei várias tetraciclinas que não tinham a dosagem que deveria ter.
sabe, né? Então, infelizmente, isso acontecia no passado, mas hoje não. Hoje a Anvisa sabe, né? Ela ficou mais rigorosa, então ela obriga, né, os laboratórios a fazer todos os testes de bioequivalência, de biodisponibilidade. Então, isso só dá autorização do medicamento que tenha tido um estudo efetivo. Tanto que volta e meia a Anvisa recolhe algum outro medicamento que esteja em desuso. Agora, recentemente, a Valsartana, né? Uma Valsartana que estava dando câncer. Não é toda, pra você ver, não são todas as Valsartanas, é um lote específico que tinha uma substância que era acrescentada no Valsartana que poderia ser cancerígeno. Então, tiraram esse lote. Então, volta e meia, nós temos um lote de algum produto, porque a Anvisa faz esses testes. E a fiscalização é constante, né? A gente viu agora recentemente, com a pandemia, né, a dificuldade para a vacina chegar, a vacina teve que ser aprovada realmente pela Anvisa, e essa fiscalização da Anvisa, ela é constante, né? Sim, não resta dúvida, né? Tanto que agora nós temos a bivalente, né? A vacina bivalente, para poder as novas cepas serem atacadas, né? Bom, e por último, querido, nós temos a medicação homeopático. Então, o produto homeopático é um produto diferente dos demais. São substâncias extraídas dos corpos animais, minerais, vegetais. Eles são manipuladas, são diluídas em pequenas dosagens, que quando são administradas de uma forma contínua, com muito tempo, aí passa a ter um efeito fisiológico. Por isso que a medicação homeopata, ela não trata a doença rapidamente. Você está com uma infecção, você está com uma sinusite, ele não vai te tratar essa sinusite, porque é um processo muito mais lento. Tem que ter um uso mais contínuo. Contínuo, isso, de prevenção, sabe, né? Então é como se fosse, colocar assim, entre aspas, uma vacina, sabe, né? Que tem eficácia em algumas pessoas, outras pessoas não tem nenhuma eficácia, sabe, né? Por isso, quando a pessoa está doente, tem que ser produto alopata, tá certo? Que é o que vai atacar a doença, vai resolver o problema, a dor, febre, a garganta, a inflamação e por aí vai. Agora você falou um assunto importante aí, manipulados, né? Como que funciona a medicação manipulada, Hernandes? Tá. A manipulação, ela entrou no sentido até de ajudar isso aqui. Porque toda medicação pode ser manipulada? Eu diria para você que a grande maioria dos medicamentos pode ser manipulada. Não são manipulados aqueles que as fábricas ainda têm a patente. Certo. Né? Quando perdeu a patente, aí sim os manipulados, porque aí eles conseguem comprar o ativo, o princípio ativo, né? E conseguem manipular. Então, os medicamentos que não são patenteados, todos eles podem ser manipulados. Entendi. Né? Ok. Onde a manipulação ela entra nessa história? Vamos dar um exemplo. Digamos que você seja hipertenso e você precisa tomar uma medicação antihipertensiva e que se você toma, aí no mercado tem, digamos, de 25 e 50 miligramas. Aí de 25, aí a sua pressão, ela baixa muito. Sabe, né? E a de 50 também, ou seja, de repente você teria que tomar dosagem intermediária para poder controlar melhor a sua pressão. Mas não tem de 35 miligramas, não tem de 37. Você não pode cortar o comprimido. Você pode cortar o comprimido, você corta, ele esfarinha, tá certo, né? Então, a manipulação ela entra nessa área. Hoje a gente faz uma dosagem que seja mais adequada para a pessoa. Sabe, né? Isso pode também fazer um mix de medicação, misturar algum tipo de remédio. Às vezes eu tenho que tomar 3, 4 medicações, pode ser colocado em um só comprimido, por exemplo? Sim, é verdade, né? Existem pessoas, eu costumo dizer que não existe ninguém perfeito nesse mundo. Perfeito é Deus, Jesus Cristo, não é verdade? Cada um de nós tem alguma coisinha, não é isso? Sim. Bom, então, baseado nisso, existem pessoas que tomam vários medicamentos. 3, 4, eu tenho um cliente que toma 8 medicamentos diferentes todos os dias, né? Por conta da quantidade de problemas que ele tem, e essa medicação segura a vida dele, sabe? Nem a pessoa saudável, mas porque toma esses medicamentos todos, né? Então, no casos como esse, podem sim ser feitos manipulados, que a pessoa, em vez de tomar 8, vai tomar 2 comprimidos. Sabe, né? Então é perfeitamente possível se fazer uma associação medicamentosa, onde a pessoa vai ter uma comodidade maior e muitas vezes até um preço mais barato, não é verdade? Muito bacana. Então, Nando, só para as pessoas entenderem, 4 tipos de medicação diferente, agora 5, né, que a gente também está falando sobre o manipulado. Existe algum tipo que a pessoa, não, eu tenho que escolher esse, ou todos têm a mesma eficácia, todos foram testados, só para as pessoas, para desmistificar mesmo essa questão de que o similar não vai fazer efeito, o genérico não vai fazer efeito, né? Existe algum tipo assim, esse é indicado, você tem que tomar o original, você tem que tomar o de referência?
Bom, eu vou fazer então um adendo do que você está falando. Sim. Primeira coisa é você confiar no profissional que está te vendendo, né? Você realmente entender que o profissional está gabaritado e tem as informações necessárias para te dar a segurança que você precisa. Não é verdade, né? Esse é o primeiro ponto e o mais importante, talvez, tá? Mas tem um detalhe a mais que é importante. Existem alguns medicamentos já diferentes. A gente costuma dizer assim, medicamentos inteligentes, Diran. São medicamentos que têm a desintegração, ela é assim, parcial. Ou seja, você toma um comprimido, esse comprimido, uma parte do comprimido vai ser dissolvido naquele primeiro momento, outra parte vai ser dissolvida daqui a 6 horas, outra parte daqui a 12 horas, outra parte daqui a 18 horas. Então já existem esses comprimidos inteligentes, que são poucos no mercado, sabe, né? E são principalmente alguns medicamentos antihipertensivos. Então alguns medicamentos específicos, tanto que não existe nem genérico similar dele ainda, mas alguns estão começando a ter genérico já deles e similares. Aí sim, esses aí eu costumo dizer assim, eu sugiro aos meus clientes, aos meus pacientes, para continuarem tomando o original. Ou seja, são casos específicos. O ideal é consultar mesmo ali o farmacêutico na hora de comprar, né? Sim, para poder ter uma informação correta para que a pessoa não tome gato por lebre, tá certo, né? E a gente não pode deixar de falar disso, né? Você citou aí a questão da importância do farmacêutico, do profissional, né, do médico, sim. Qual que é os males, né? Sempre quando a gente se encontra, fala sobre isso. Os males da automedicação, Nantes. O que isso ainda traz para as pessoas ali? Por que pode acarretar isso? Perfeito. É uma pergunta importante. Muitas vezes a pessoa tem a percepção que o remédio não tem efeitos colaterais. Toda medicação tem. Toda medicação tem, sabe, né? É uma mentira. Todo remédio tem efeitos colaterais, mas eles são importantes porque dão pra gente qualidade de vida, dão longevidade, dão saúde, né? Então eu costumo dizer, medicamentos são como se fosse comida, tá certo, né? Ninguém vive sem comida. E também a pessoa doente não vive sem um medicamento, não é verdade? Ou quando tem uma doença que seja de uso contínuo, tem que se tratar adequadamente. Bom, baseado nesse propósito, sabe, né? A gente tem que entender assim, o que é importante? A pessoa tem um medicamento, tem um efeito colateral, então assim, tem outra medicação que não tem esse efeito colateral que a pessoa vem a ter. Você quer ver, Dina, exemplificando, um exemplo muito simples, um remédio muito comum que todo mundo usa, Neosaldina. Sim. Na verdade, todo mundo toma uma cervejinha, toma Neosaldina. A Neosaldina, né? Ainda fala, Neosaldina pode tomar bebendo. Não é isso, né? Pode tomar bebendo, não tem problema. A pessoa bebeu e não quer ter dor de cabeça no dia seguinte, pode tomar 1 ou 2 Neosaldina sem problema. Mas qual que é o problema? A pessoa não pode ser hipertensa, e as pessoas não sabem disso, sabe? Neosaldina pode aumentar a pressão, ela tem 3 substâncias Neosaldina, tá certo, né? Tem a dipirona, tem a cafeína e tem o isometepteno. A cafeína e o isometepteno pode aumentar a pressão da pessoa, então a pessoa já tem a pressão alta. É comum isso acontecer. Aí toma 2 Neosaldina, tá certo, né? Daqui a pouco a pessoa vai aumentar a pressão por conta de um remédio. Entende? E né? é um medicamento de fácil acesso, né? Sim, extremamente utilizado. Todo mundo conhece, chama até Neusa, tá certo? Botaram lá, eu quero a Neusa, tá certo, né? Então, é importante saber que medicamentos têm uns efeitos colaterais, têm as contraindicações, então por isso é importante procurar o seu profissional para poder te dar a orientação adequada em relação aos efeitos colaterais. Seja parceiro do seu farmacêutico, pergunte mesmo, né? Sim. Antes de tomar o remédio, igual você falou aí, um simples remédio que todo mundo às vezes tem em casa pode trazer um transtorno aí, um problema maior. Né? É verdade, não resta dúvida, tá bom? Isso aí. Nantes, mais uma vez, muito obrigado, né? A sua disponibilidade, a gente sabe que a sua agenda é cheia, muita correria, né? Sim. Mas muito obrigado pela sua disponibilidade aqui na TV. É isso aí. Eu que agradeço, viu? Então estou sempre à disposição, tá? E seja feliz aí na sua história aí de novamente aí na TV Três Fronteiras, viu, querido? Muito obrigado. Confira agora a previsão do tempo para Nanuque e toda a região. Deu, Ninho?